prometo não me demorar. Quero compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração para estarmos trazendo hoje. Abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, no capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 13 e vamos ler também alguns versículos no capítulo de número 14. Primeiro livro de Samuel, 13 e 14. Já chegou aí, amém? Podemos ler a palavra do Senhor? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. Vamos ler alguns versículos do capítulo 13 e depois alguns versículos do capítulo 14 para que possamos entender bem o que se passou aqui. A partir do versículo 1 do capítulo 13 diz assim: Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si, quantos homens, irmãos? 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimais e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com quem? Com Jonatas, em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou, diga, Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu Saul dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, povo e multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Miquimais, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, quantos aqui já passaram por apuros? Porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Diga: forçado pelas circunstâncias. Vamos parar aí, né? Vamos só ler o 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor te deu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Capítulo 14, vamos ler aqui um pouquinho o capítulo 14 para entendermos. Versículo 1, a continuidade aqui do nosso texto. Sucedeu dessa guerra, né? Sucedeu que um dia Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, e migrou. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Eram 2.000, agora são 600. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho
de Eli, sacerdote do Senhor, em Silo, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro uma se chamava... De uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozés e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte defronte de Miquimais e a outra ao sul defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a ele. Se nos disserem assim: parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos. Porém, se disserem: subir a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, e isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Vamos até o 14. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. E houve grande espanto no arraial dos filisteus. Vamos ler para finalizar, versículo 20 ao 23. 20, mesmo capítulo. Então Saul e todo o povo que estava se ajuntaram e vieram a peleja, e a espada de um era contra o outro. Houve grande tumulto. Também os filisteus, que dantes havia hebreus, também com os filisteus dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram e estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Ar. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Você leu a Bíblia que você não leu a semana inteira. Você leu tudo de uma vez agora. Glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Às vezes, né, a gente abre a Bíblia, vou ler um versículo, né, pastora? Vamos ler quase 2 capítulos inteiros. Mas que coisa tremenda. Para que possamos, né? É uma história que começa no versículo 13 e ela só vai ter o seu fim, seu desfecho no capítulo 14. Deu para entender o que aconteceu aqui, gente? Deu para pegar, né? Então a gente vai destrinchar um pouquinho. O tema da nossa palavra nessa manhã é: em meio à crise, faça a diferença. Amém? Em meio à crise, faça a diferença. Glória a Deus. Dá uma catucadinha de profeta, se você quiser, do seu irmão, e diga para ele: em meio à crise, faça a diferença. Ei, a luta revela o que está dentro de nós. A luta revela o que está dentro de nós. A crise revela de que material nós somos feitos. Não é verdade? A crise revela de que material nós somos feitos. Se somos feitos de ouro, que passa pelo fogo e sai mais limpo ainda, né? Ou se a gente é feito de papel, passou no fogo, acabou. A crise revela de que material somos feitos. A crise, as adversidades são a minha grande oportunidade de agir diferente, de fazer diferente. Quantos já não disseram assim? Olha, se fosse um tempo atrás e acontecesse uma situação como essa, eu agiria de outra forma. Mas agora, né, eu já
aprendi que eu tenho que agir diferente. Não é verdade? Né? Você passa uma situação e você tem uma reação de Deus, uma reação tão tremenda, uma reação tão abençoada, aí depois que a situação passa, tu para e começa a vir sozinho e fala assim, se fosse há um tempo atrás, né? Se fosse a Marisângela de um tempo atrás, ela não ia ter essa vacinação toda não. Ela não ia ter esse domínio próprio todo não. Então, queridos, a crise, ela tem esse poder de nos dar a oportunidade de entender que Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Amém? A adversidade, a luta, ela vem para que possamos ter noção do nosso crescimento, do quanto Deus tem feito na nossa vida, de quando hoje nós já somos capacitados a reagir diferente, a ter uma outra resposta a uma mesma situação. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Você tem visto transformação no teu agir, no teu reagir, na tua vida? Você tem... Pastor, eu vou levantar assim que ainda falta um bocado. Amém, querido? Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E a gente tem que valorizar os pequenos começos. Né? Já melhorou, então dá glória a Deus. Se tem uma coisa que o Evangelho tem que fazer em nossa vida, chama-se transformação. Se tem uma coisa que o Evangelho tem que fazer em nossa vida, chama-se transformação. Diz a palavra, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Funciona mais ou menos assim, ó, que eu escrevi aqui. O que mentia não mente mais. O viciado descobre a viagem da adoração. O que roubava restitui. O que brigava apazigua. O que murmurava agora profetiza. O que não tinha hoje empresta a muitos. O ofendido perdoa. O julgador agora intercede. O crítico agora estende a mão e ajuda. O perdedor agora ensina a vencer. O que não era, hoje é referencial. O doente ministra cura. O oprimido impõe as mãos e liberta. Por causa daquilo que Jesus fez na vida. O que era desacreditado, hoje é citado como exemplo. O que estava morto ressuscita para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Este é o poder do Evangelho na vida daquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você foi alcançado por essa palavra, por esse Evangelho, dá um glória a Deus. O Evangelho é transformação. Amém? Você pode dizer isso, o Evangelho é transformação. E eu quero usar esses dois personagens que nós lemos aqui para falar de diferentes reações no meio da crise. Diferentes respostas a um momento de crise. E na verdade, ao mesmo momento de crise. A uma mesma guerra. A uma mesma situação, uma mesma afronta. Duas pessoas com respostas diferentes. E sempre que falamos de Saul, nós pensamos assim, vai falar de Saul e Davi. Não é sempre assim? Falou de Saul, fala de Davi. Por quê? Porque foram reis subsequentes. Davi foi ungido rei, enquanto Saul ainda era rei. Então a história deles se entrelaça, se mistura. Saul foi o perseguidor de Davi, que não aceitava sua unção. Então a história deles sempre se encontra. Mas nessa manhã eu não quero falar de Saul e Davi. Eu quero falar de Saul e Jonatas. Jonatas, filho de Saul. Filho de Saul. E tem uma resposta diferente àquela situação de crise, de guerra e de afronta. Eu quero te dizer isso, meu irmão. Não importa a escolha dos teus pais, dos teus familiares. Você também tem uma escolha. Você pode fazer diferente. Meus pais se divorciaram, então eu vou me divorciar. Não. Minha mãe casou grávida, eu também vou casar grávida. Não. Meus pais nunca prosperaram financeiramente, então por isso que eu não. Ei,
imediatamente o Senhor desassocia as escolhas aqui. Senão ele seria injusto. Eu seria fadada a viver aquilo que os meus pais escolheram. Não, você tem uma escolha. Não importa quais foram os teus referenciais, você pode fazer diferente. Você pode viver algo novo em Cristo Jesus, encerrar as maldições familiares naquela cruz e fazer diferente para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, Saul e Jonatas, pai e filho. A primeira coisa que nós encontramos aqui, já nos primeiros versículos, nós encontramos um Saul, rei e pai. Autoridade nem sempre vai ser detentora da escolha certa ou da direção correta. Saul, rei e pai. Mas nós já encontramos aqui na vida desse homem, desde o início, um caráter impulsivo, trapalhão, orgulhoso. Ele convoca 3.000 para a guerra. Chega em Israel, tem uma guerra, 3.000 para a guerra. Jonatas, meu filho, vem te botar por chefe também. Deixo 1.000 contigo e 2.000 fica comigo. Ok? Justo? Sou o rei, sou o pai, você fica com 1.000 e eu com 2.000. A maioria dos pais aqui deixaria 2.000 com os filhos. Eu prefiro que o meu filho esteja mais protegido do que a minha própria vida. E também confiariam mais na sua experiência e no seu tato. Meu filho é mais inexperiente, eu vou deixar 2.000 com ele, eu vou deixar 1.000. É atitude, né? Que a gente vai tendo no coração. Jonatas, com menos do que ele, derrota uma guarnição de filisteus que está em Gibeá. Então Saul fica num canto da guerra com 2.000. Jonatas vai para o outro lado com 1.000. E para esse outro lado que Jonatas vai com menos, ele derrota aquela guarnição de filisteus, de inimigos que vieram contra ele. Primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto. Primeira coisa, Saul tomou um crédito que não era dele. Jonatas vence com 1.000. E ele diz, o Senhor pode livrar com muitos ou com poucos. Porque não sou eu que venci, porque a vitória foi do Senhor. Mas Saul escuta que Jonatas venceu e olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Estou no capítulo 13. Olha o que ele diz, né? O versículo 3 diz que Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus. E diz assim, versículo 3. Pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçam isso os hebreus. O que ele mandou dizer? No versículo 4. Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Tomou um crédito que não era dele. Quem derrotou foi Saul, gente? Quem foi, gente? Você está preparado para ver seus filhos realizando coisas muito maiores do que você? Amém? Amém? Amém, Amém pais? Amém. Você está preparado para isso? Ver os seus filhos realizando coisas muito maiores do que você? Gente, quando eu li isso aqui, meu coração, né? Quando eu vi, Saul não fez nada. Peraí, foi Jonatas. E olha a reação de Jonatas. Tocou a trombeta e mandou anunciar. Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Você está preparado para ver os seus filhos ganhando muito mais do que você? Posso poder dizer glória a Deus? Pode, né? A gente vai se orgulhar. Agora vai ficar quente, hein? Está preparado? Você está pronto? Está preparado para ver o irmão que chegou depois de você explodindo no ministério? Sou testemunha ocular. Ah, Jesus! Irmão, a gente dá glória a Deus, mas aqui dentro faz assim. Explodindo no ministério? Ou o nosso coração vai sempre querer dizer, fui eu quem fiz. Ele fez, mas
mas a ideia foi minha. Pegar algo de alguém e dizer, foi Deus me deu essa palavra. Temos que vigiar o nosso coração contra essas ciladas do diabo. Ciladas que enredam o nosso coração para o orgulho, para a soberba, e não reconhecer o quanto Deus faz, que Ele usa quem quer, a hora que quer, da maneira que quer. Foi uma serva que pegou aquele generalzão Naamã, todo leproso. Foi a palavra de uma empregada que levou aquele homem à cura. E nós não podemos menosprezar nada e ninguém. Porque é Deus que exalta, é Deus que honra, é Deus que age. Na verdade não foi Jonatas, na verdade não foi Saul, foi o Senhor quem deu a vitória. Aleluia! Precisamos aprender a dar crédito a quem merece. Quando não tenho dificuldade de dar crédito a quem merece, Deus também não terá dificuldade de me exaltar, de me usar e de me levantar. Amém? Amém. Porque você está demonstrando que sabe que quem ajudou seu irmão a realizar foi Deus. Quem te ajuda é Deus. Então, no final de tudo, só um merece crédito: Deus. Aleluia. Não tem quem fez. Não tem um melhor que o outro. Quem fez, quem realiza, tanto o querer como realizar, pertencem a Deus. É Ele que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Aleluia. A segunda coisa que eu vejo, ainda nesse versículo 4, é que Saul, viu a vitória de Jonatas, se empolgou, e diz aqui que ele tocou a trombeta por toda a terra. E começou a dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E aí diz, sabe o que? Israel se fez odioso aos filisteus. E aí o versículo 5: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Segunda coisa que eu vejo: Saul tocou a trombeta fora de hora, fez barulho desnecessário. Saul falou demais. E sabe o que ele fez? Conseguiu com isso? Atrair guerra para a sua vida. Atrair que os inimigos se juntassem cada vez mais, se fortalecessem e viessem contra ele agora como a areia do mar, tão numerosos que eram. Queridos, muitas vezes a trombeta que nós tocamos, e quando a Bíblia fala de trombeta, a Bíblia está falando da nossa proclamação, daquilo que sai dos nossos lábios. Ela pode ser um barulho que chama a bênção, a paz, na hora certa e direcionado por Deus. Pode ser uma trombeta profética e pode ser uma trombeta que chama guerra, desastrosa, fora de hora. E é o que Saul faz aqui. A trombeta que Saul toca chama a guerra. Falamos demais às vezes. Tem guerra que nós provocamos. Trombeta só se toca quando Deus manda, porque Deus também ordena silêncio. Deus também ordena silêncio. Frequentemente gastamos toda a nossa energia e nos perdemos na confusão antes mesmo de começar a batalha, porque revelamos nossos planos cedo demais e ficamos no fogo cruzado, dos conselhos conflitantes. Falamos demais. Tem hora, irmãos, que nós vamos nos calar. Ali a vitória de Jericó como foi? Rodeia, não é assim? Rodeia 7 voltas, toca a trombeta, depois cala e volta para o arraial. Rodeia, povo quieto, toca a trombeta, volta para o arraial. Só no último dia o Senhor fala: toca a trombeta, agora abre a boca e grita. Então o Senhor tem direções para nos dar. E muitas vezes nós estamos enredados em guerras, verdadeiras guerras, lutas, tribulações, seja na área financeira, seja dentro da nossa família, seja até dentro da igreja, porque estamos falando demais, estamos tocando trombeta na hora errada, estamos revelando planos na hora errada, estamos falando
estamos compartilhando sonho, né, com pessoas que vão ser coveiro dos teus sonhos. Estamos muitas vezes falando demais. Estamos no meio de uma guerra, passando uma luta. Aí eu encontro um vizinho, eu conto a luta. Conheço alguém na fila do banco, que eu não sei nem quem é, e eu conto a minha vida inteira. E eu conto tudo que eu estou passando, e eu falo mal do meu marido, e eu falo mal da minha esposa, eu falo mal do meu filho. Irmãos, as nossas palavras têm poder. A palavra que sai da tua boca é uma trombeta profética. E se você ficar declarando coisa que não é para declarar, sabe? Coisa que não é para falar, coisa que não é para dizer, isso vai atrair mais guerra para a sua vida. Nós temos que vigiar com o que falamos. Qual trombeta você tem tocado? O que tem saído da sua boca tem chamado a paz ou a guerra? O que tem saído da tua boca dentro da tua casa tem chamado guerra ou tem chamado paz? Qual a trombeta que você tem tocado? Qual a trombeta que nós temos tocado? Dentro do nosso trabalho, com os nossos vizinhos, dentro da nossa família. Talvez você não saiba ainda qual é o seu ministério. Mas eu quero te dizer que um ministério eu posso afirmar que você tem. Está descrito na palavra de Deus. Sabe qual ministério é esse? Reconciliação. Está na palavra. Qualquer dia eu prego sobre isso. Que o Senhor Jesus nos reconciliou com Ele, né, com Deus em Cristo Jesus, fomos reconciliados com Deus, e que o Senhor Jesus nos deu o ministério da reconciliação. Tu pode não saber o ministério que tu tem em outra área, mas um você já tem, reconciliação. Então a trombeta que você precisa tocar no meio da guerra é uma trombeta que chama a paz do Senhor, amém? Que traz a presença do Senhor. Outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, quando, né, o Saul faz essa besteira, toca a trombeta e atrai mais guerra ainda, já estava na guerra, ele piorou. Às vezes o que a gente fala vai piorar tudo. Estava na guerra, mas você abriu a boca, você piorou. O nível da guerra aumentou. Vocês sentiram no versículo 4 como o nível da guerra agora era outro? Era outro. E aí, no versículo 5 e 6, o que aconteceu? O povo ficou apavorado quando viu a quantidade de filisteus vindo contra eles. Aí, olha o que diz o versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, que a coisa ficou pior ainda, que a coisa estava feia, o que eles fizeram, gente? Esconderam-se pelas. Vamos lá, onde eles se esconderam? Cavernas, buracos, penhascos, túmulos e cisternas. Misericórdia. Esconderam-se. Quantos no meio da crise tomam essa atitude? Vou me esconder. A batalha ficou pior, o nível da batalha aumentou, a coisa ficou feia. Vou me esconder. Vou entrar aqui, vou ficar escondidinho. O pastor Márcio já contou essa história aqui, mas assim, é até engraçado. Nós fomos, eu estava grávida do Pedro da Júlia? Do Pedro. Nossa, estava grávida do Pedro. Estava grávida do Pedro e falou, vamos comer uma pizza, vamos. Aí fomos para um restaurante chamado Pinos, ali em Nova Iguaçu. Pinos. Vamos na Pinos comer uma pizza? Vamos na Pinos comer uma pizza. Lotado, lugar, assim, uma pizzaria enorme, né? Point. Lá em Nova Iguaçu de pizza é Point. E aí, lotado, todo mundo, as mesas lotadas. Aí lá no palquinho, tem um palquinho, tinha aquele cidadão, né? Com aquele tecladinho que fica. Tecladinho mesmo, fica cantando, né? E ele lá cantando a musiquinha dele e tal. Beleza. E a gente comendo a nossa pizza. Irmãos, de repente, passa um carro, né? Se escuta aquilo assim. Tá. Aí se escuta aquilo assim. Tá. Alguém gritou assim. É tiro! Irmãos. Mas era embaixo, porque lá é aberto.
não é fechado. Só tem uma grade assim, é como se fosse uma calçada, um calçadão, é aberto, né? Então, olha, mas era gente embaixo da mesa, era gente correndo para tudo quanto é lugar. Eu me abaixei para baixo da mesa, esse aqui me cobrindo lá embaixo da mesa, eu e Pedrinho com a barriga, e eu lá embaixo da mesa, e olha, uma confusão. Aí daqui a pouco alguém gritou assim, não, é o Fusca. Era o Fusca. Irmãos, mas saía gente de onde a gente não imaginava. Porque os homens, toda vez no banheiro das mulheres, são muito de homem. O tecladista foi o primeiro a sair do banheiro. Eu fiquei olhando, mas era tanto buraco que saía gente atrás de não sei o que, embaixo de não sei o que, e a gente fica morrendo de rir, né? Porque na hora da crise, a nossa tendência é o quê? É verdade? E às vezes nós fazemos assim, querido, espiritualmente falando. O diabo faz um barulhinho, a gente vai pro buraco, vai se esconder, né? Cavernas, buracos, penhascos, túmulos, cisternas. O que esses lugares têm em comum? Cavernas, buracos, penhascos, túmulos e cisternas. O que esses lugares têm em comum? Todos são perigosos. Ilusão de segurança. Pura ilusão de proteção. Estou protegido. Quem é que está protegido no penhasco, gente? Quem é que está protegido dentro de uma caverna? Quem é que está protegido dentro de um buraco? Dentro de um túmulo? Dentro de uma cisterna vazia? Quem é que está protegido ali dentro? São lugares, na verdade, que se evitam. São lugares perigosos. Então, na verdade, são ilusão de segurança. E muitas vezes o diabo faz assim conosco, né? Ele faz um barulho, ele faz um negócio, ele vem com um ataque, ele levanta o nível da guerra contra nós, a gente está passando aquela crise terrível, e aí ele cria lugares ilusórios de segurança para nós. Ele cria uns lugares que ele diz assim, ó, se esconde ali, vai para lá que vai dar certo, olha, ó, tem alguém ali que vai resolver teu problema, faz isso aqui. Ilusão de segurança, mas na verdade esses lugares, essas fugas rápidas, esses aparentes esconderijos, eles na verdade são todos perigosos e de segurança eles não têm nenhuma. Nenhuma. Você está passando uma luta, né, na área financeira, parece um negocinho fácil, um dinheiro fácil. Ilusão de segurança. Aquilo ali, na verdade, é um penhasco na tua vida. Aquilo ali é um túmulo na tua vida. Mas a ilusão era de segurança. Você está mal no seu casamento, brigando pra caramba, aí, né, o diabo vem oferecer uma caverninha para você. Olha, essa caverninha, ela é tão compreensiva, ela é tão diferente da sua esposa, ela é tão amorosa, ela é tão bonita, ela é tão... Cuidado, dentro dessa caverna tem um urso. Cuidado que te espera lá dentro. Ou então, ao contrário, né? Está brigado com o esposo, vivendo uma crise, uma dificuldade, aí o diabo vem, né? E coloca aquela situação, aparente ilusão de segurança, aparente resolução, mas na verdade é uma cisterna, é um buraco, é um penhasco, é um túmulo na tua vida. Se na hora da luta você vai para o buraco, tem algum problema, porque a ordem do Senhor: diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que marche, continue a rodear Jericó, porque esses muros vão cair. Muitas vezes, na hora da luta, da crise, a gente quer voltar para os penhascos. Sabe o que é penhasco? Lugar de perigo. Lugar onde você pode fazer o quê no penhasco? Cair. Na hora da crise, da luta, voltamos para o pecado.
situações que nós já tínhamos vencido, vamos nós de novo para os penhascos. Botar em risco a nossa vida, botar em risco o nosso casamento, botar em risco a nossa família, botar em risco o nosso ministério, botar tudo em risco, porque penhasco é lugar de risco. Penhasco é lugar de risco. Voltamos para os túmulos, as coisas mortas, coisas do velho homem. O velho homem já estava morto, a gente vai lá no túmulo, dá uma acordadinha no velho homem. Aquela reação que você não tinha mais, aquela mulher barraqueira que agora está mansa que só, aí ela vai lá no túmulo, dá uma acordadinha lá. Ô barraqueira, vem cá, vou me esconder aqui porque eu estou precisando de você, né? A gente vai ressuscitando coisas mortas. A gente vai se esconder em cisternas vazias. Frieza espiritual. Porque cisterna é lugar de água, palavra, água, vida. E a gente, só que essas cisternas estão vazias. Frieza espiritual. Nos desanimamos. Na hora da crise, da luta. Ah, não vou mais para a igreja. Não vou mais buscar a Deus. Vou largar tudo. Ei, ilusão. Você não está seguro. Na verdade, você está correndo grande perigo. Só existe um esconderijo seguro. Esse, você está autorizado a correr para ele. Só existe um esconderijo, volto a dizer, seguro. Na hora da luta, na hora da batalha, na hora que a coisa fica terrível, na hora da crise. E esse esconderijo está descrito no Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Diga comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que ele diz ao Senhor? Direi ao Senhor, meu refúgio. Refúgio. Refúgio na hora da luta. Refúgio na hora da guerra. Refúgio na hora que a coisa fica pior. É o Senhor. É o Senhor, não é outra mulher, não é outro homem, não é esqueminha, não é. É o Senhor. Ele é o nosso refúgio bem presente na tribulação. Ele é o nosso esconderijo. Querido, corra para o Senhor na hora da tua luta. Faça diferença na hora da tua luta. Corra para o Senhor e você vai ver o Senhor agindo em teu favor. Aleluia. Glória a Deus. Na hora da crise, o que você faz? Você para? Arruma outra? Desiste? Se afasta de Deus? Se esconde em lugares perigosos? Não. Corra para o Senhor, porque Ele é poderoso para te dar vitória nessa guerra. Amém? Eu já vi que eu não vou terminar hoje. Então nós vamos dividir em duas partes. Amém? A nossa palavra. É uma palavra tão tremenda, tem tanta coisa boa aqui, e aí a gente precisa estar compartilhando. Vou, então, finalizar aqui no versículo 12. Na atitude de Saul. Já que estamos falando, setembro, tempo de quebrantamento. Versículo 12. Samuel não chega no tempo aprazado, né? 7 dias, Samuel diz, em 7 dias estarei com vocês, para que antes da batalha nós possamos oferecer sacrifício ao Senhor, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, pedir direção ao Senhor, e aí nós vamos para a batalha. Não chegou no tempo esperado. Samuel não apareceu nos 7 dias. Versículo 12. Olha a atitude de Saul. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, o que ele fez? Ofereci holocaustos. Queridos, essa frase de Saul, entenda uma coisa, Saul jamais poderia ter oferecido sacrifício. Jamais.
Isso era atribuição do sacerdote. E por que ao rei era vedado, e aos outros homens também, oferecer sacrifício? Porque esses reis, esses homens, esses guerreiros, eles iam para onde? Para a guerra. Então as suas mãos eram as mãos de sangue. E eles não poderiam tocar naquilo que é puro, no cordeiro. Eles não poderiam tocar nesse sacrifício. Então, ao sacerdote cabia a oferta, o sacrifício, a adoração ao Senhor, que nessa época era feita como sacrifício, porque esses sacrifícios apontavam para o cordeiro, que é Jesus, amém? Então, Jesus é o cordeiro que foi morto. E depois de Jesus, qualquer sacrifício de sangue está negando a morte daquele que morreu de uma vez por todas, o sangue derramado de uma vez por todas, suficiente para lavar e salvar a todo pecador. Amém? Entendemos isso? Mas nessa época, debaixo do pecado, era através do sacrifício, que apontava para Jesus, mas Jesus ainda não tinha vindo. E aí Saul acha que ele pode fazer o que só Deus pode fazer. Ele diz assim, essa frase dele, ela vem nos ensinar de uma forma tão tremenda: forçado pelas circunstâncias eu agi. Meu Deus. Como isso tem derrubado tanta gente. Como nós temos que vigiar tanto, irmãos. Forçado pelas circunstâncias eu fiz o errado. Forçado pelas circunstâncias eu tomei eu fiz uma escolha péssima. Forçado pelas circunstâncias eu estraguei tudo. Forçado pelas circunstâncias. As circunstâncias estão fazendo o papel dela. Nos empurrar contra Deus, né? Ao contrário daquilo que Deus tem para a nossa vida. A pressão vem, a luta vem, o filisteu se levanta. Mas eu, querido, não posso viver guiado, forçado pelas circunstâncias que se levantam contra mim. Amém, queridos? Nós precisamos entender que há uma direção de Deus em meio à guerra. Há um direcionamento de Deus em meio à guerra. Deus fala em meio à guerra, Deus direciona, e nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Qual foi o grande problema de Saul aqui? Não conseguiu esperar. Por quê? Porque o prazo para ele eram 7 dias. Qual é o prazo para você? Talvez você tenha colocado o prazo para Deus numa situação que você está vivendo. Você tenha dito assim: Senhor, 7 dias. Se 7 dias isso não acontecer, eu vou fazer outra coisa. Aí eu vou tomar a minha atitude. Senhor, 1 mês. Se 1 mês esse homem não mudar, eu largo ele. Se 1 mês essa mulher não tomar jeito, eu ralo. Deus está falando aqui. Deus está falando. Se 1 mês esse negócio aqui não der certo, eu largo tudo. É porque esse negócio não é de Deus. Vou abandonar, vou começar outro negócio. Olha, eu vou dar 15 dias. Se a minha promoção não sair, eu peço demissão. É porque Deus não está nesse negócio aqui. Irmãos, muito cuidado. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter fé para colocar algumas coisas diante de Deus e Deus, né, responde, Deus fala. Agora, espera a resposta de Deus. Espera a resposta de Deus. Olha o que Saul fez. 7 dias se passaram, Samuel não apareceu. Sabe o que ele fez? Resolveu com as próprias mãos. Fez uma besteira tão grande que a Bíblia diz assim. Olha o que a Bíblia diz, gente. Olha o que Deus diz através de Samuel. Então Samuel disse a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Meu Deus, perdeu a bênção de Deus, perdeu o reconhecimento de Deus por causa de um coração ansioso, precipitado, cheio de prazos para Deus, cheio de, né? Irmãos, não é no tempo de Deus, é no nosso tempo. É assim? Ou é o contrário? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Porque tem muitos vivido este evangelho. Não é no tempo de Deus, é no meu tempo. Não é no teu tempo, é no tempo
de Deus. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe a luta que você está enfrentando. E se Ele está te deixando mais um dia, porque Ele sabe que você pode suportar. A Bíblia, olha, queridos, Jesus não chega atrasado. Se tem algo sobre Jesus é que Ele não chega atrasado. Ainda quando Ele estava ali, parado e perdendo, teoricamente para os homens, tempo com aquela mulher do fluxo de sangue, enquanto a filha de Jairo estava lá morrendo. Teoricamente, ele perdeu tempo. Jesus perdeu ali tempo e não chegou a tempo na casa de Jairo, e a filha de Jairo morreu. Parece o quê? Jesus chegou atrasado. Ei, Ele nunca chega atrasado. Se está demorando é porque o milagre vai ser maior do que você imagina. Agora a filha de Jairo não só seria curada, ela seria ressuscitada. O milagre que Jesus estava preparando era muito maior do que a expectativa do coração daquele pai. E o que Deus tem preparado para nós é muito maior, querido. O que Deus tem preparado para mim e para a sua vida é muito maior do que a nossa simples visão humana, expectativa humana. Talvez você entrou aqui nessa manhã e diga: já esperei muito, estou aguardando há muito tempo. Ah, Senhor, os 7 dias já passaram, o profeta não chega, nada acontece. Mas o Senhor está falando: não se mova pelas circunstâncias, não se mova pelas circunstâncias, não tome decisões precipitadas, não saia resolvendo com as suas próprias mãos, porque o Senhor não chega atrasado. Ele conhece a aflição do teu coração, Ele sabe a hora, Ele sabe o momento, Ele sabe, querido, e Ele vai vir com socorro sobre a tua vida, Ele vai vir com vitória sobre a tua vida. Foi só Ele fazer a besteira. Quem vem de longe? Samuel. Não é sempre assim, gente? É só a gente tomar a decisão errada, que no dia seguinte a porta certa se abriu e a gente, puxa, por que eu não esperei? Por que eu não tive um pouquinho mais de paciência? Por que eu, não aguardei um pouquinho mais? Ele conhece o tempo e o modo. Ele é Senhor do tempo e do modo. E se o teu milagre está demorando, se os seus 7 dias já passaram, tem o 8º dia, tem o 9º dia, onde o teu milagre está vindo na tua direção, a tua resposta, a fidelidade de Deus, a vitória do Senhor vindo na tua direção. Confia no Senhor. No meio da crise, não se precipite, não se mova pelas circunstâncias. Deus vai enviar o escape, Deus vai enviar a resposta, Deus vai enviar a direção. Porque ao contrário do que a nossa humanidade quer gritar para nós, de que eu tenho que vencer as minhas batalhas, eu só tenho vitória naquele que é o Senhor da minha vida, o Senhor das minhas batalhas. Quem vence as minhas batalhas é o Senhor. Eu só tomo posição. Nessa guerra não tereis que guerrear. Tomai posição. Tomai posição. Toca a trombeta certa. Se cala na hora certa. Não se mova pelas circunstâncias. Espere a resposta do Senhor e faça a diferença no meio da crise. E se você entrou aqui nessa manhã, escondido, em alguma cisterna, em algum túmulo, voltou para o penhasco, está quase caindo de novo, naquela mesma situação que sempre te derrotou, está lá no penhasco, cai ou não cai, cedo ou não cedo, voltou para o velho homem, reações de velho homem, frieza espiritual, cisternas. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer: saia desse lugar e venha para o esconderijo do Altíssimo. Venha para o meu esconderijo, a presença do Senhor. Amém? Onde a inconstância não me domina, onde o temor não me enrijece, a presença do Senhor, onde os sonhos não se abortam, onde eu consigo ouvir a voz do Senhor. Amém? Fique de pé nessa manhã, vamos cantar esse louvor. Tu abre a tua Bíblia aí no Salmo. Nós vamos proclamar para o inferno nessa manhã qual é o nosso esconderijo.
Senhor para a sua vida. Amém? Nós vamos ler juntos. Como guerreiro, que eu já falei, isso é salmo de guerra. Nós vamos ler Salmo 91. Quando a gente terminar o salmo, nós vamos estar declarando esse lugar é do Senhor. Amém? Músicos, fiquem ligados aí, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, se quiser se movimentar, dar mexer, fica à vontade. Eu consigo ler esse salmo parado. É coisa, né? Tremenda. Então vamos ler juntos em nome de Jesus.